percebi os exemplos que eu tinha em casa, né? Então, assim, eram sempre trabalhos com a remuneração baixa e tal, subempregos, na verdade. E eu percebi que eu não queria aquilo pra mim. Mas, ao mesmo tempo, no contexto que eu vivia, aquilo... eu não tinha outras possibilidades. Eu não conseguia enxergar maneiras de sair, fugir um pouco daquela realidade e conseguir algo que pra mim era melhor. E aí, dentro da escola mesmo, no ensino médio, eu comecei a conhecer outras pessoas. E uma dessas pessoas, ela começou a me falar sobre outras possibilidades, sobre um mundo diferente que seria viajar, por exemplo, estudar, quais caminhos seguir para alcançar essas coisas. E dentro dessa conversa que levou muitas horas, ela começou a me falar dos objetivos, dos planos dela e me apresentou a universidade, que para mim hoje é o maior feito, assim, atualmente. É claro que posteriormente eu posso achar alguma coisa que me encante, me atraia. Mas pessoalmente falando, essa é uma realidade que eu acredito ser bonita para mim hoje e um caminho também para chegar ao objetivo que eu quero, que é ser uma pessoa confortável, ter paz interior e por aí vai. Então, eu já queria estudar, mas eu não sabia como, eu não sabia como fazer, o que fazer e por onde começar. Então foi meio que uma orientação que eu recebi de quais as possibilidades, de como eu poderia fazer, o que eu poderia fazer. E aí eu comecei a buscar meios para isso. Os meios nesse caso foi o cursinho pré-vestibular e pequenos grupos de estudo. E eu comecei mesmo a me esforçar para isso. E quando eu falo que as pessoas que cresceram comigo não tiveram as mesmas oportunidades, porque, por exemplo, eu tive na minha família meu pai que sempre me cobrou. E talvez eu acredite que estudar seja um marco da minha vida por causa dessa influência que meu pai colocou sobre mim e tal. Então, assim, eu tinha meio que uma pessoa que me fizesse uma cobrança. E muitas delas não tiveram e elas viram outras coisas como possibilidade ou colocaram outros objetivos à frente. Só que o que eu percebo do momento em que elas traçaram alguns objetivos até agora é que elas infelizmente não conseguiram caminhar até o seu objetivo, como eu. Ou seja, digamos que numa roda a gente estivesse falando sobre os planos da vida futura e eu dissesse, a universidade é o meu futuro, e elas dissessem, viajar para tal lugar é o meu futuro. Então eu consegui caminhar e chegar até aqui e já estou trilhando outros caminhos, enquanto elas tiveram que interromper por algum motivo. Bom, nós somos amigas até hoje, inclusive, e a gente começou a se aproximar através do vôlei que a gente jogava na escola. E aí a gente passava horas no colégio, estudava em um turno e o treino era no turno oposto. E a gente conversava muito sobre muitas coisas. E sempre que ela chegava para socializar com a gente, ela estava com um livro, um caderno, ela estava lendo alguma coisa. E eu sempre muito curiosa, perguntando, né, o que é que você está lendo, o que é que você está fazendo. E ao longo do tempo que a gente foi conversando e se conhecendo, ela foi me dizendo sobre o que é que ela fazia, o que é que ela pretendia fazer, o esforço. Ela foi me contando a história de vida dela e eu percebi que a história de vida dela era muito parecida com a minha. Uma menina vinda de um bairro periférico também, com poucas oportunidades, onde ela atualmente, né, ela é a primeira da família também cursar uma universidade pública. E ela foi me dizendo quais eram os objetivos dela. Ou seja, eu percebi que a gente combinava em muita coisa. Por exemplo, a nossa história de vida era muito parecida. Mulheres negras, vindas da periferia mesmo, com poucas oportunidades e com exemplos que a gente tinha dentro da nossa família, em que a gente enxergava aqueles exemplos e percebia que a gente queria algo diferente daquilo. Mas como fazer? Então ela foi a pessoa em que me mostrou que a nossa história era parecida, que ela tinha uma alternativa e que ela tinha enxergado uma possibilidade de mudar a vida dela e de conseguir chegar a um objetivo que ela, enfim, dentro dessa conversa ela conseguiu fazer com que eu me identificasse e foi meio que uma orientação.
Ou seja, eu tive a oportunidade de conversar com alguém que tinha uma história parecida com a minha e que conseguiu me orientar em várias coisas, inclusive até hoje. Uma coisa que me intriga muito são pessoas que pensam que todo mundo tem as mesmas oportunidades, ou que todo mundo escolhe o seu futuro, ou que todas as pessoas são iguais desde que nasceram e que as pessoas decidem ser ruins ou serem boas. Mas eu não acredito nisso, até pela realidade que eu vivi, de onde eu venho. Por exemplo, as minhas amigas as meninas que cresceram comigo, nenhuma delas hoje está dentro de uma universidade. É claro que isso para mim é importante, mas talvez não seja para elas. Só que o que é diferente disso? Cada uma, claro, seguiu o seu estilo de vida, cada uma tem a sua perspectiva. Só que a diferença é que muitas delas desperdiçaram as suas vidas, desperdiçaram no sentido de procurar alternativas que trouxessem um retorno imediato, como o mundo das drogas, por exemplo, ou qualquer outra coisa que a sociedade massacra. No meu caso, eu tentei estudar, o que não foi também muito fácil, porque para isso eu precisava de recurso e principalmente recurso financeiro. Dentro da minha família, eu não tenho ninguém que tenha cursado ensino superior público, então nesse caso eu sou a primeira. E para chegar a uma universidade, que era o meu objetivo, eu não conseguia na escola pública por si só. Eu enfrentei 112 ou 111 dias, não me lembro, de greve dentro do ensino, enquanto outras pessoas enfrentavam os seus cursinhos para vestibulares particulares, as suas escolas que tinham intensivos em massa. E hoje as pessoas olham para mim e pensam, você está aqui porque você conseguiu e qualquer um no seu lugar também conseguiria. Beleza, qualquer um conseguiria, mas é importante que a gente pense no contexto em que essas pessoas vivem. O que deve ser feito? Quais recursos devem ser aproveitados? Então, assim, com muito esforço, eu consegui fazer uma alternativa entre trabalhar e estudar para conseguir manter o meu cursinho e estar aqui hoje. Então, eu sei de onde eu vim, sei aonde quero chegar e sei o que eu passei para chegar até aqui. Foi 1 ano e meio de cursinho pré-vestibular e quando eu já estava, esgotada, eu estava totalmente desmotivada, eu já não tinha mais dinheiro para conseguir pagar cursinho. Eu tinha vontade de passar na UFBA por ser uma instituição dentro da minha cidade, né, dentro de Salvador, mas ao mesmo tempo eu queria ter a liberdade de sair de casa, de ganhar o mundo, de criar uma maturidade, uma responsabilidade que a situação de sair de casa traz. E por isso eu alternei para os interiores. Então eu fui pesquisar algumas universidades fora da capital e procurei também os recursos que essas universidades traziam, como o restaurante universitário, o alojamento que muitas universidades oferecem. E por acaso eu achei Teixeira de Freitas porque eu já conheci o bacharelado interdisciplinar. E por conhecer o bacharelado interdisciplinar eu não fui pela instituição, eu fui pelo curso. Só que como a universidade me chamou totalmente fora de época, já não era mais hora de convocar estudante e tal, já tinha passado alguns prazos do SISU. Foi em julho, eu estava no trabalho, eu tinha acabado de ser promovida. No mesmo dia que eu fui promovida, eu olhei o e-mail no celular e tinha uma mensagem do SISU me informando que eu tinha sido contemplada com a vaga aqui no Sul. E aí foi aquela coisa de eu vou, eu não vou, foi todo mundo pego de surpresa, a cidade é muito distante da cidade onde eu morava, os meus pais começaram a se desesperar, mas no calor da emoção, os meus pais só fizeram me apoiar e deixaram todos esses questionamentos de lado. E aí eu consegui vir aqui para a universidade, passei, consegui me mudar, deu tudo certo. Aproveitei o tempo que eu fiquei no trabalho, eu pedi demissão, com esse dinheiro eu aluguei casa e comprei as coisas de casa, tudo que deu. E hoje eu tô aqui. E mesmo dentro da universidade, eu ouço as pessoas dizendo que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Todo mundo pode até ter as mesmas possibilidades, mas as mesmas oportunidades nem sempre vêm para todos. E um discurso que muito me incomoda dentro e fora da universidade, que inclusive eu nem gosto tanto assim de falar, é a questão das cotas, que eu também não vou entrar nessa discussão, né, nesse assunto. Mas por que eu falo isso? Porque, por exemplo, as pessoas geralmente quando são contra as cotas e elas usam essa questão de todo mundo ter a mesma oportunidade,
elas sempre usam o argumento de que a educação é dentro da universidade é igual, então não precisa ter um sistema diferenciado dentro da universidade. Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi um estudante dizendo que saiu de uma certa prova que tinha sido igual à prova do ensino médio, sendo que no ensino médio eu enfrentei 112 dias de greve e eu tinha déficit de professores o tempo todo. Então, meu ensino básico, ele não foi igual ao de muitos que estão aqui. E é por isso que eu brigo por essa e por outras causas, e é por isso que eu brigo para que eu possa concluir a universidade de maneira, no mínimo, parecida, no mínimo justa. Claro que o acesso ao conhecimento dentro é igual para todos, né? As oportunidades são dadas, mas quando eu quero falar um pouco sobre mim e sobre minha história, eu sempre toco nesse ponto para que haja uma reflexão por parte de quem ouve sobre como eu fiz para chegar até aqui, como eu cheguei. Claro que eu não adentrei muito, não dei muitos detalhes, mas sentindo, passando e vivendo, eu sei o esforço que foi para eu sair de Salvador, que são 14 horas, 800 quilômetros, de uma hora para outra. Eu tive 30 dias para me preparar para vir para cá e abandonar todo mundo. E eu vou em casa 2 vezes por ano, enquanto todo mundo passa o fim de semana em casa, por morar aqui perto. Porque eu acredito em um objetivo, eu tracei um objetivo na minha vida e eu acredito que esse objetivo vai me dar o retorno que eu espero. E é por isso que eu luto todos os dias, eu brigo todos os dias e é mais a vontade de concluir. Você briga como? Com os problemas da vida, com os problemas financeiros, com as crises existenciais, com a situação nacional de que não vai ter universidade. E eu fiz tanta força para chegar aqui e corre o risco da universidade fechar amanhã, entre algumas aspas. Com a vontade de estar perto da família, porque para mim foi muito difícil abandonar todo mundo e vir para uma cidade onde eu não conheço ninguém. As atividades que eu praticava lá não são as mesmas daqui. Lá eu tinha um leque de opções de diversão e aqui eu não tenho nenhum. Então, para mim, isso foi um choque, ainda está sendo, só que agora eu estou enfrentando isso de maneira mais tranquila do que antes. Então, para mim, levantar da cama todos os dias e vir na aula e fazer um trabalho e participar, eu sempre coloco esse meu propósito, esse meu objetivo na frente de todas essas coisas. É claro que eu gostaria de estar em casa agora, nesse período de ocupação. Eu gostaria de estar em casa com a minha família, assim como muitas outras pessoas. Mas o motivo de eu estar aqui é justamente que se eu não lutar agora por algo que eu acredito, isso que a situação atual do país vai implicar no futuro que eu tracei para mim. Por isso, respeite minha história.